Beleza, galera. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acontece bastante com nossos alunos, que é o lance de ter pouca mobilidade e aí sente aquela dor no punho, né? Particularmente pro lado da ginástica, a gente... Ô, Léo, calma aí, rapidinho, galera. Léo? Você não acha que tá alta a câmera? Melhor eu ficar em pé, né? Tá, eu acho que tá alta a câmera e aqui, ó, tá dando que a internet tá meio zoada. Mas eu acho que não vai parar, não. Não? Então, beleza. Beleza. Então, galera, sobre... No Instagram tá normal. Tá normal? Então, se o seu aluno tem dor no punho, que isso pode acontecer bastante, puxando lá pelo lado da ginástica, né, principalmente nos movimentos de handstand, os alunos, né, reclamam bastante de dor no punho na hora que vai fazer a posição invertida. E lá dentro do universo do crossfit e do cross training, a gente pode, às vezes, visualizar isso quando ele está fazendo um front squat, quando ele está fazendo um overhead, né, um movimento acima da cabeça. E aí esse punho começa a reclamar aí, né? Então, eu vou passar hoje algumas informações sobre essas mobilidades aí de punho e também algumas ativações. E como a gente tem que trabalhar sempre, não só para o punho, mas para a gente conquistar uma mobilidade e uma ativação boa aí. Então, se os seus alunos, né, têm essa mobilidade ruim, eles vão se queixar aí, né, nesses exemplos de handstand push-up, no front squat principalmente e no overhead. Eu acho que são os principais que os nossos alunos acabam reclamando bastante sobre isso. E ao contrário das grandes articulações, não tem, já passei até algumas para vocês aqui, alguns testes, não tem nenhum teste objetivo que determine uma mobilidade boa ou uma mobilidade ruim de punho, tá? Mas, basicamente, se o seu aluno já está reclamando de dor no punho, provavelmente o problema está realmente na falta de mobilidade aí. Óbvio que se o seu aluno teve alguma lesão, alguma coisa, provavelmente, às vezes tem pino, alguma coisa, provavelmente isso dificulte também, né, o lado aí da mobilidade dele para executar os movimentos. Então, só ele, né, dar esse indício de que está sentindo dor, provavelmente é por falta de mobilidade, mas também pode ser por falta de ativação. Então, eu vou passar para vocês hoje algumas dessas, né, de como a gente tem que fazer e algumas dessas mobilidades, dessas ativações. Sempre lembrar, galera, isso não só para articulação de punho, mas para todas as articulações, que quando eu vou fazer um trabalho é sempre libere, mobilize e depois ative. Então, às vezes, se você fizer isso em ordem errada, também o seu aluno não vai ter um sucesso sobre ganhar mobilidade, ganhar fortalecimento aí. Então, eu sempre vou liberar, né, a musculatura em volta ou a articulação, depois eu vou fazer mobilidade e depois eu vou fazer ativação, beleza? Então, vamos lá. Então, liberação, né? Essa liberação aí do antebraço, ele pode, né? A gente vai acabar liberando o antebraço exatamente para conseguir ganhar essa mobilidade depois, né? Lá no trabalho de mobilidade. E por que a gente libera o antebraço se o nosso aluno está com dor lá no punho? É porque provavelmente, né? Ele precise melhorar. Às vezes está com os flexores dos dedos muito tensos, né? Então, a gente precisa fazer essa liberação porque às vezes tem algum pontinho, gatilho que está aí apertando e por isso também ele sente o incômodo da dor às vezes. Beleza? Essa liberação pode ser feita tanto com uma bolinha, né? Aquelas bolinhas mais durinhas de liberação, ou com a barra, tá? Aqui hoje eu vou demonstrar para vocês com a barra, mas com a bolinha
não tem muito segredo também. Então, eu vou ali atrás para mostrar para vocês. Tá me vendo lá? Tá. Beleza. Então, para a gente fazer essa liberação aqui, a gente vai usar a barra técnica, tá? Então, a gente vai usar essa parte do rolamento da barra técnica. Por exemplo, se na minha academia, né, não tem essa barra com rolamento, né, que a gente usa no CrossFit e no Cross Training. Se ela for fixa, não tem problema. A única coisa é que você vai ter que rolar a barra e não o rolamento, tá bom? É que o rolamento facilita para você conseguir passar no seu aluno. Beleza? Então, palma da mão para cima primeiro e a gente vai fazer a liberação. Nunca passar em cima da articulação, então sempre só no antebraço, não passa lá na inserção do cotovelo nem do punho. Então, coloca lá no chão e vai passar no antebraço. Naturalmente, quando você estiver passando, os dedos dos seus alunos tendem a flexionar, exatamente isso, é porque a gente está fazendo uma pressão em cima dos flexores dos dedos, ok? Quanto tempo mais ou menos? Pode fazer, né, uns 30 segundos a 1 minuto, sem fazer rápido, pode fazer um pouco mais devagar, beleza? Aí faz na outra parte do antebraço e depois a gente volta mais uma vez. Então seriam umas 2 séries de 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto. Depende muito do grau de dor que o seu aluno tem, tá? Às vezes você começa a passar e com 30 segundos ele já não está aguentando mais. Então diminui um pouquinho o tempo e depois vai indo progressivo. Passamos com a palma da mão para cima, a gente vai passar com a palma da mão para baixo. Só que cuidado para não passar em cima do ossinho, tá? Então, porque senão aí vai doer, mas não é uma forma de você liberar. Então, palma da mão para baixo e vai passar na parte de cima do antebraço. Beleza? E do mesmo jeito que antes teve, né, uma flexão aí dos dedos, né, quando a gente foi passar na parte de cima do antebraço, teve uma flexão dos dedos. Quando você está passando na parte de cima, provavelmente os seus dedos tendem a estender, beleza? Galera, fala para mim se está dando para ver lá atrás direitinho, que senão eu dou um jeito de mostrar melhor aí para vocês. Tá? Então, essa parte seria a parte de liberação. Então, recapitulando, pode ser com a bolinha ou pode ser com a barra, né? Eu aqui hoje, no caso, não tenho bolinha, então, sem desculpas, dá para fazer com a barra tranquilamente. A gente vai passar de 30 segundos a 1 minuto na parte de cima dos flexores dos dedos e depois nos extensores dos dedos também a gente vai passar a barra na parte de cima durante 30 segundos a 1 minuto e vai repetir mais uma série. Isso para os dois lados, ok? Depende muito também da situação de dor que o nosso aluno está aí. Tem aluno que sente muita dor e tem aluno que, tudo bem, dá para passar essa barra técnica aí tranquilo. Mesma coisa. Ah, eu falei a barra técnica. Ah, eu só tenho um cabo de vassoura, não tenho essa barra com rolamento. Faz com um cabo de vassoura, não tem problema. Só não coloca muita pressão em cima, não precisa de colocar muita pressão. Beleza? Então, aí a gente vai para a parte de mobilidade. Então, a gente vai começar a trabalhar a mobilidade desse nosso aluno. Tanto, né, de flexão, quanto de extensão e de rotação. Beleza? É importante que esse trabalho também seja feito de 2 a 3 séries, também dos movimentos estáticos, 30 segundos a 1 minuto, e nos movimentos dinâmicos de 2 a 3 séries, de 10 a 20 movimentos. Tá bom? Então, primeiro, extensão de punho. Então, eu vou mostrar aqui em cima do banco que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem ainda. Então, eu vou colocar os meus dedos virados para mim e o dedão para fora. Cotovelo estendido. Esse pode ser feito assim como eu estou fazendo unilateral, ou pode ser feito com os dois ao mesmo tempo. Só que o que a gente tem que pensar?
o meu dedão tem que estar para trás, não pode estar assim, ó. Porque senão eu não vou estar conseguindo uma amplitude máxima de movimento. Os dedos têm que estar apontando lá para mim, tá? Então assim, ó, lá no chão. Então, alonga lá. E sempre lembrando que se tiver mais próximo do meu joelho, vai estar alongando menos. Se tiver mais longe do meu joelho, vai estar alongando mais. Tá bom? O importante é o seu aluno manter a palma da mão inteira lá no chão. Beleza? Então, simples, de 30 segundos a 1 minuto aí, em posição estática. Próximo, a gente vai fazer o mesmo movimento, só que agora com uma ajuda do elástico. Então, o elástico ele vai segurar na sua articulação e vai ajudar a ganhar essa mobilidade aí. Então, a gente vai prender o elástico lá no rack, né, ou em um postinho aí. E vai fazer o mesmo movimento. Então, dedos para você e deixa o elástico puxar a articulação. Também dá para ser feito tanto para um lado, depois para o outro, depois para os dois. É legal trabalhar, né, de forma unilateral, às vezes, principalmente na mobilidade, para o aluno realmente conseguir identificar o quanto está mais difícil para um lado do que para o outro. Tá? Às vezes, né, na hora de forçar lá, ele acaba compensando e forçando mais o lado que ele já tem mais mobilidade. Tá bom? Então, pode também ser naquele padrão de 30 segundos a 1 minuto de 2 a 3 séries aí. Beleza? Mobilidade é importante a gente falar para os nossos alunos que são coisas simples, tá vendo? Não precisa de muita coisa e isso com 5 minutinhos antes do treino eles conseguem fazer. Então, fiz as 2 extensões lá de punho e agora eu vou fazer a flexão de punho. Então, vou fazer aqui em cima do banco de novo para vocês conseguirem visualizar. Daqui a gente vai deixar de novo dedos virados para mim, só que agora a palma da mão para cima. Então, ó, palma da mão para cima. Eu tenho bastante mobilidade de punho, assim como já falei, porque eu também tenho uma coisa que é já da minha genética, que é a parte da flexibilidade. Isso não só por conta da ginástica, sou flexível não só por conta da ginástica, e sim pela frouxidão ligamentar que eu tenho, tá? Isso é questão genética. Então eu tenho bastante mobilidade de punho, né? Agora, vai ter alunos nossos que eles não vão conseguir encostar lá quase a inserção do punho lá no chão, vai ficar assim, ó. E eles vão estar ainda sentindo muita dor, então, natural e depois indo ganhando isso. A mesma coisa da flexão. Quanto mais perto do meu joelho tiver, mais fácil. Quanto mais longe, mais difícil. Tá bom? Então, palma da mão para cima e aí vai alongar. Mesma coisa, pode fazer um punho, depois o outro e depois os dois. Ah, Nath, pode fazer assim também só de puxar? Pode. Só que é que naturalmente quando a gente está puxando, às vezes o aluno não consegue, ele só dá aquele miguezinho assim de puxar os dedos, né? E nesse daqui fica mais difícil. Beleza. Depois que ele fez esse, a gente vai fazer um movimento dinâmico. Então a gente vai encostar o punho e vai fazer uma rotação, que vai acontecer lá pelo ombro, mas que vai ajudar a ganhar ainda mais mobilidade nesse punho aí. Beleza? Então, deixei lá na posição estática, eu vou girar meu cotovelo para trás e para frente, o máximo que conseguir. Provavelmente, um vai girar mais do que o outro. Mas é importante ir ganhando essa mobilidade e equilibrando as duas. Se você está percebendo que no seu aluno um gira muito bem e o outro não, às vezes pode ser falta de consciência mesmo. Então pede para ele fazer um lado primeiro e depois tenta fazer ele se concentrar no outro braço. Às vezes a pessoa para o lado esquerdo
parece que tomou uma injeção lá que o braço fica meio abobado, não consegue obedecer. Então, se ele estiver focado só no braço esquerdo, isso vai ajudar. Tá bom? Então, fiz essa flexão de punho com rotação também. Deixa eu ver aqui que falaram alguma coisa. Topíssimo. Beleza. Então, fiz essa flexão aí de punho com rotação. Agora eu vou fazer o monkey, que é ficar em posição de soquinho lá no chão ou aqui no banco igual eu tô. E aí, ir para flexão lá de punho, só que com os dedos para dentro agora, tá? Então, soquinho no chão, faz a flexão lá. Mesma coisa, quanto mais juntinha minha mão tiver, menos vai forçar. Quanto mais afastada minha mão tiver, mais vai forçar. Então, se minha mão estiver mais afastada, vai forçar mais. Beleza? Então, é importante também lembrar sempre por que eu gosto de fazer no banco ou no chão. Por exemplo, às vezes o nosso aluno está puxando e está puxando assim, aquela mesma extensão de punho que a gente fez no primeiro, né? Está puxando assim e esquece do dedão, né? E a gente no CrossFit, a gente usa muito essa flexão e essa extensão do dedão, né? Para os hook grips, lá para o overhead, que faz bastante pressão em cima dele. Então é importante alongar ele também. E aqui no chão fica mais fácil, no chão ou no banco, tá? Sem você ficar puxando. Beleza? Depois, aí agora a gente vai fazer rotação de punho. Essa é uma mobilidade que a gente fazia bastante lá na ginástica e nos outros esportes, assim, né, na academia em si, a gente não fazia muito. Então, interlaçar os dedos e aí a gente vai fazer uma rotação do punho. Então, puxa ele, quem está... A mão direita, por exemplo, vai puxar a mão esquerda. E depois ao contrário, puxa lá. Puxa lá. Beleza? Então, tem que fazer o movimento amplo, não só assim, ó. Assim não está trabalhando nada na minha mobilidade. Eu tenho que fazer realmente um movimento completo, forçando bastante. Beleza? Perfeito. Então, a gente fez, né, a parte lá, recapitulando, né, para quem entrou aí depois. A gente fez, falei que a gente não tem um método, né, eficaz e objetivo para falar sobre mobilidade de punho, ok? Então, o nosso aluno reclamar de dor no punho já significa que já é um indício, né, que talvez seja ou falta de mobilidade ou falta de ativação aí. Beleza? Então, aí eu estou passando algumas delas. Primeiro, a gente sempre tem que liberar. Passei a liberação lá na barra. Depois, a gente faz sempre a mobilidade. Acabei de passar a mobilidade agora. E depois, a gente faz algumas ativações. Tá? Então, eu vou passar algumas para vocês, que também são muito simples e quase não precisa de material nenhum. Certo? Então, e outra coisa, né? Óbvio, assim como qualquer outra mobilidade, não adianta fazer esse trabalho de liberação, mobilidade e ativação uma vez na semana só e, né, nunca mais lembrar disso. Não, é importante que se o aluno se queixa disso, pode fazer 2 vezes na semana, pelo menos, e durante um período. Né? Não adianta achar que em 1, 2 vezes que vai fazer, vai resolver todo o problema, certo? É óbvio que é muito mais fácil ganhar mobilidade de punho do que ganhar mobilidade posterior, até pela quantidade, né, de músculos envolvidos aí. Beleza? Então, a de punho a gente vai conquistar um pouquinho mais rápido do que a mobilidade posterior, provavelmente. Ativação. Então, a gente vai com a ajuda do banco e com a ajuda de um dumbbell. Aqui eu estou pegando o dumbbell de 5, tá? Mas pode ser mais levinho ainda. Tem que pensar que é só para uma ativação mesmo. Não é para o seu aluno não conseguir fazer o movimento ou ficar compensando em outra coisa. Então, o primeiro a gente vai fazer uma rotação, né? Então, entre a supinação e a pronação. Então, apoia
o antebraço no banco ou na caixa, palma da mão para cima e aí a gente vai rodar palma da mão para baixo, palma da mão lá para cima, palma da mão para baixo, palma da mão lá para cima. Então, toda vez que for lá para cima, vai o máximo que conseguir. E quando for para baixo, vai o máximo que conseguir. Tá? Então, ativação a gente pode fazer também de 2 a 3 séries de 10 repetições aí para cada braço. Beleza? Isso vai ajudar também o seu aluno a ganhar não só fortalecimento na parte pronada quanto na supinada. E aí a gente vai fazer também na pegada pronada o movimento de flexão e extensão. Então esse daqui a gente pode fazer unilateral, assim como eu estou fazendo aqui, certo? Com a palma da mão para baixo. Ah, mas se por exemplo, aí na sua academia você só tem dumbbell muito pesado, seu aluno não vai conseguir fazer esse movimento. Tá? Então, o que ele precisa fazer? Ah, pega uma barra que aí provavelmente tem uma barra mais leve aí no box ou na musculação, pega a barra e aí faz com os dois ao mesmo tempo. Apoia o antebraço, faz a flexão e faz a extensão. Tá bom? Então pode ser. Ah, sei lá, eu acabei... Meu aluno está em casa e está querendo fazer, ele ainda não voltou aí da quarentena, minha academia ainda não voltou e ele está se queixando de dor no punho. Como que eu posso passar isso daqui para ele se ele não tem peso? Pode fazer com cabo de vassoura também. Então, o cabo de vassoura, você vai fazer o mesmo movimento, só que aí você vai fazer mais, um volume muito maior, tá? Porque não tem o peso aí, mas dá para fazer e vai pegar tanto quanto, tá? Então, só fazer esse mesmo movimento. A mesma coisa para o movimento de pegada supinada. Palma da mão aí para cima. E aí, flexão e extensão. Beleza? Mesma coisa, se eu só tenho... Esse daqui é mais fácil do que com a pegada pronada, tá? Então... Esse a gente vai conseguir movimentar até mais carga. Mas se mesmo assim você está vendo que o seu aluno não está conseguindo fazer um movimento amplo, só está conseguindo fazer um movimento curtinho, coloca para ele uma barra mais leve e faz com os dois braços ao mesmo tempo. Tá bom? Mesma quantidade, de 2 a 3 séries de 10 repetições aí é o suficiente. Beleza? Agora a gente vai fazer o desvio na ar radial. Que aí então a gente vai deixar a palma da mão para dentro. E vai fazer. Deixa eu ficar aqui de lado para vocês verem. Vai ver melhor. Então, daqui, eu vou fazer o desvio na ar radial. Como se eu quisesse bater com a parte de baixo do pezinho lá no meu antebraço e com a parte de cima também. Tá? Esse fortalecimento vai ajudar muito o seu aluno na hora do overhead, percebe? Que é o mesmo movimento que a gente faz lá para segurar a barra, tá? Então esse movimento vai acabar ajudando bastante o seu aluno aí. Deixa eu ver, perguntaram aqui. A Bru perguntou, tanto na pronada quanto na supinada, sempre melhor usar o apoio do cotovelo, né? Então, a Bru perguntou sobre o apoio do cotovelo. É sempre melhor usar o apoio do antebraço, a não ser óbvio que eu esteja fazendo com um PVC e fique ruim para apoiar. Então, aí pode fazer sem apoio, com o cotovelo estendido. Mas o ideal é fazer com apoio. Por quê? Porque senão o nosso aluno tende a querer roubar, sabe? Tende a querer tirar, ficar fazendo força no bíceps e não relaxar lá o antebraço. Tá? Então, o ideal sempre é a gente conseguir apoiar lá, né, o antebraço, que aí a gente consegue trabalhar mais isolado, vamos dizer assim. Beleza? E o último aí que a gente tem de mobilidade, ou de ativação, esse também tem que ser com uma anilha mais leve, tá? Então,
aqui eu estou usando a de 5 quilos, mas se você tiver uma mais leve aí, se você perceber que está muito difícil para o seu aluno, você pode diminuir também, tá? Esse ajuda bastante a fortalecer, mas também vai ajudar muito nos movimentos de grip, tá? Então, eu não comentei sobre o grip até agora, exatamente porque eu deixei para comentar nessa parte aí. O que acontece? Tem alunos nossos que eles não se queixam de dor no punho e eles nem têm uma má mobilidade na hora que estão fazendo front squat ou na hora que eles estão fazendo o handstand push-up, por exemplo. Eles não se queixam de dor e também visualmente não tem uma má mobilidade. Só que eles não conseguem ficar pendurados na barra, né? Eles mal se penduram, os dedos já começam a querer abrir. Então, esse educativo aqui, essa ativação aqui vai ajudar bastante o seu aluno que tem problema aí de grip, né? Tanto, né, das barras lá penduradas na parte da ginástica, quanto o aluno que às vezes começa a fazer um deadlift pesado e a mão começa a querer abrir porque os flexores dos dedos não estão tão fortes. Então, esse daqui vai ajudar bastante o seu aluno. Com manilha, né, a gente vai fazer o movimento de pegar e soltar a anilha. Então aqui, ó, pega e solta. Óbvio, faz isso com o seu aluno e pede para ele ficar na lateral assim, tá? Não faz ele fazer na frente, que às vezes se ele falhar a pegada, vai bater no pé dele. Então, tá vendo? Eu faço uma flexão de cotovelo, tiro e volto, tiro e volto. Isso vai fortalecer bastante lá o meu antebraço. E aí também a gente pode ir brincando com anilhas mais pesadas ou também com variação. Então vai para um lado e para o outro, depois que eu já tenho mais confiança, né? Gira a anilha. Isso daqui vai ajudar bastante a melhorar o grip do seu aluno, tá? Então ele vai melhorar essa função de pinça, vamos dizer assim. Beleza? Famoso mão de alface, é tipo isso. Isso aí, Bruno. Famoso mão de alface. E aí o que acontece? Tem isso daqui, né, que é uma coisa, esse fortalecimento que é mais geral, esse grip plate, né, que a gente vai pegando e soltando, e tem também lá direto lá na barra. Então, óbvio que isso para o seu aluno que mal consegue se segurar na barra, vai ficar tipo muito difícil dele fazer. Mas para o aluno que já tem um pouquinho de força e quer aumentar a força aí, né, por exemplo, tem alguns campeonatos que exigem, enquanto um faz, o outro tem que ficar pendurado, né? Então, esse tipo de coisa vai ajudar o seu aluno aí. Então, nada mais é do que também fazer ficar ajustando o seu grip de um lado e do outro, e aí tem algumas variações. Então, vou mostrar ali atrás na barra. Então, eu penduro, e aí eu uso vou e volto com a mão, tá? Então, essa pegada é uma delas. E aí eu posso fazer variações dela. Trocar pegada pronada para supinada, beleza? Então, aqui. Trocar, entendeu? Então eu troco a pegada no meio do troco aí, vamos dizer. Que na ginástica a gente fazia bastante esse estímulo, né, de troco aí. Quem veio da ginástica vai se identificar bastante com esse educativo aí. E você vai ver que são pouquíssimos movimentos. Se você fizer, né, de 4 a 6 movimentos desse, você já vai sentir pegar bastante no antebraço, tá? Deixa eu ver aqui. Bru, tenho 2 filhos, sempre desde neném seguram os meus dedos. Se tentava por segundo. Mas é isso aí mesmo. O Bru falou que ele tem 2 filhos e que, né, os filhos dele sempre treinaram de ficar pendurado, né, e aí ele ficava ali de apoio, e hoje são 2 macacos que ficam pendurados por horas, né, e não se sentem abalados aí pela força do antebraço. Mas por quê? Né? É bom de treinar isso desde criança, porque você, né, o seu grau de força é muito maior
do que o seu peso, né? Crianças, no geral, são muito fortes, né? Então, em relação ao seu peso corporal, vamos dizer. Então, é levinho e vai já trabalhando essa força. E aí, naturalmente, né, já vai ficando mais forte de antebraço aí. Amo suas aulas, infelizmente, na rede não conseguia fazer o presencial, mas estou amando o online. Obrigada pelo carinho. O Bru, eu dou consultoria em uma das um dos boxes aqui, né, a Range, e nessas consultorias ele falou que ele não conseguia ir, né, porque era de sábado, era um horário específico, ele não conseguia ir. Ele falou, não consegui acompanhar lá, mas agora aqui no online ele está conseguindo acompanhar bem. E é isso, galera. Então, esses ajustes aí de pegada, né, vai te ajudar na parte de ativação com seus alunos. Todas essas ativações, essas mobilidades são muito importantes, né? Não só lá para o nosso aluno que está querendo ir para a competição, como eu falei, né, de ficar lá pendurado e achar, né, super difícil de ficar muito tempo pendurado e querer melhorar isso, quanto para alunos, né, assim, que só querem ir para a qualidade de vida mesmo, né? Você fica pensando que às vezes o aluno, né, eu vejo, por exemplo, né, eu vou citar um exemplo do meu pai. Meu pai, ele tem 67 anos de idade, casa de ferreiro, espeto de pau, né, difícil a gente querer transformar as coisas dentro de casa. Tem 2 filhas educadoras físicas e é difícil de colocar ele para fazer atividade física. E aí, só que ele é muito forte, porque o trabalho dele exige isso. E aí, esses dias, ele caiu e ele apoiou na mão, né? Aí ele falou, tá doendo aqui, né? Os famosos ossinhos que não deveriam existir, né? Aí ele, tá doendo muito aqui, né? Aí eu falei, pai, aqui tem uma série de ossinhos que eles são muito pequenininhos, então às vezes eles trincam e vai ficar doendo durante muito tempo mesmo. Tenta fazer repouso e tal, né? Cuidei um pouquinho lá dele. E beleza, no outro dia, eu falei, e aí, pai, como que tá? Ele, não, tá tranquilo já, não tô sentindo mais nada. Mas por quê? Porque meu pai, ele tem uma estrutura muscular forte, né? Eu brinquei com a minha mãe, eu falei, vixe Maria, se fosse a minha mãe, que ela tem uma estrutura muscular bem mais fraca, eu falei, coitada. Por quê? Porque a musculatura ela não ia segurar. Então, mesmo uma coisa boba que não é de convívio de treino, isso vai ajudar seu aluno que é lá só da parte de, né, condicionamento físico para qualidade de vida. Imagina que se fosse, né, minha mãe lá caindo e não tivesse musculatura lá de antebraço, o que ia acontecer? Ela ia ficar com dor durante muito tempo. Então é importante não só para o nosso aluno lá que está sofrendo com a mobilidade nos dia a dia, quanto para aquele que quer realmente para a competição. Galera, mais alguma coisa aí que vocês querem falar para mim? Algum questionamento, alguma dúvida? Sempre falo para os meus cursos, não envolve o dedão. O Bru colocou uma coisa aqui sobre ficar pendurado, né? E é a parte de envolver o dedão, né? Assim, acho que vocês devem ter reparado, eu não envolvo o dedão, mas é por conta da ginástica. Eu já até expliquei isso em uma aula aqui, que eu falei. Então, assim, eu não envolvo o dedão por conta da ginástica. Na ginástica, a gente fazia com o dedão livre, tá? Mesmo porque a gente girava na barra, né? E a barra não é a mesma barra de ferro que a gente usa aqui no CrossFit. É como se fosse a estrutura da argola, sabe? Que é uma fibra. É a argola, só que ela é bem maior, né? O círculo, né, é bem maior. Então, eu não podia usar o dedão. E aí ficou um hábito e a minha pegada também acabou ficando muito forte por isso. E outro grau também que eu não pego com o dedão é porque minha mão é muito grande. Então, não sinto necessidade de pegar com o dedão, mas isso vai de cada um. Tem alunos que, principalmente iniciantes, que devem passar o dedão sim, até pegar confiança e fortalecimento também. Beleza, meu povo? Rafa, chegou agora só, Rafa? Chegou tarde. Mas, galera, então, lembrando, essas aulas, elas ficam gravadas lá no YouTube, então, se por algum motivo, né? Aqui eu não estou conseguindo deixar mais gravado, mas
lá no YouTube. Se por algum motivo vocês perderam a aula, dá para ir lá no YouTube e assistir depois. Óbvio que não fica, né, na mesma hora, né? Terminei a aula e já chega lá, mas pelo menos aí um dia depois ela já vai estar editadinha e lá no canal do YouTube. Beleza, meu povo? É isso. Muito obrigada e valeu. Veste no YouTube, é isso aí. Vai lá, Rafa. Falou, galera.